Oiê, Graças Paz, tudo bem? Tô gravando esse vídeo porque eu aceitei o desafio do hashtag Mergulhando aí com os jovens e tá sendo muito bom para mim porque eu já havia lido o livro de Gálatas e resolvi ler de novo, e quando a gente começa a ler de novo aquilo que a gente já havia lido, a gente começa a perceber coisas que parece que a gente não prestou atenção, ou se a gente prestou atenção, não guardou. Né? Então, hoje é o terceiro dia, a gente está aí no capítulo 3 e eu vou ler com vocês aqui o 2, que foi o que mais me chamou a atenção, que diz assim, Gálatas 3:2, que Paulo escreve assim: Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Eu vejo aqui Paulo fazendo uma exortação ao povo da Galácia, né? Porque estava sendo pregado um evangelho diferente daquilo que deveria ser pregado, que é a morte e ressurreição de Cristo, o amor de Cristo, a gente ter fé que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, né? Naquele tempo, aqui eles estavam pregando um evangelho baseado em leis ainda, falando que a salvação do povo vinha pela lei, quando na verdade eles já haviam entrado no tempo da graça, né? Porque Cristo já havia sido morto e ressuscitado. E mesmo assim, o pessoal não estava acreditando, não estava tendo fé em Jesus. E Paulo, pela fé, ele creu em Cristo e pela fé ele começou a pregar o Evangelho, porque é, quando você lê a história de Paulo, você vê que Paulo ele não conviveu com Jesus como os outros discípulos conviveu, porém ele teve um chamado, né? Jesus apareceu para ele, Jesus na luz ali que reluziu, que apareceu para ele, falou com ele, e depois ele ficou cego, e depois ele voltou a enxergar. Então, a partir dali, teve todo um contexto que fez Paulo acreditar em Jesus. E quem era Paulo? Paulo era um perseguidor de cristão, né? Paulo era nossa, era um cara assim que perseguiu cristãos, que matou cristãos, que açoitou. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu por causa do evangelho. E não é diferente de hoje. Hoje a gente vê muitas igrejas aí pregando um falso evangelho. Tem muita gente pregando um evangelho distorcido, né? Então, cabe a nós o quê? Ter fé, acreditar na palavra de Deus, acreditar que Cristo morreu e ressuscitou por nós, que a palavra de Deus também fala, né, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E lá em Hebreus fala também que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Então Paulo, ele não viu exatamente cara a cara os milagres de Jesus como Pedro, Tiago, João, como os outros discípulos, mas ele acreditou que Deus existe, ele acreditou em Jesus, né, porque ele foi curado da cegueira depois de uma visão, né, teoricamente assim, de Jesus falar com ele, falar que ele era o Senhor, que ele era Jesus. Então ele acreditou. E eu vejo Paulo como o nosso Lutero, né? Porque Lutero, se você lê também a história de Lutero, Lutero ele desenvolveu 4 pilares, né, para acreditar em Cristo. O primeiro pilar foi a palavra de Deus, foi a Bíblia, né, porque ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ter entendimento da Bíblia. E um outro pilar é a fé, né, que ele fala muito da fé, porque ele creu em Jesus, ele creu em Deus, ele creu que Jesus veio como homem, morreu e ressuscitou, e ele começou a pregar o evangelho. Por isso que hoje eu e você somos cristãos, por isso que hoje nós entregamos a nossa vida para Jesus, acreditamos no céu, acreditamos em Jesus, que ele veio, né? Deus ele veio, mandou o filho dele como homem para nos dar exemplo da glória, nos dar exemplo de tudo que nós temos ali na Bíblia hoje. E por isso que nós hoje somos cristãos, porque nós acreditamos e porque Lutero também começou a pregar o evangelho do jeito certo. E foi isso que aconteceu com Paulo, né? Paulo começou a pregar um evangelho de fé, um evangelho de glória, um evangelho
um evangelho verdadeiro, que é aquele que a palavra de Deus nos passa, né, que a Bíblia nos conta. Então, eu particularmente acho lindo as cartas de Paulo, porque eu tento ser como ele, ter a fé que ele teve e de acreditar naquilo que ele não viu, que ele não presenciou, né, como os discípulos, mas eu vejo o evangelho assim multiplicado como é hoje, porque ele creu. E ele falou do evangelho, foi quem mais falou do evangelho às outras igrejas foi Paulo. E como Lutero também, né? Lutero pregou o evangelho aí de um jeito, criou o cristianismo, né? E por isso hoje nós somos cristãos, pela fé que nós tivemos, de testemunhos e de fé de outras pessoas. E isso é muito importante. Então, que hoje nós possamos ter a fé de Lutero, a fé de Paulo, a crença de Paulo e pregar o evangelho por aí. E não só isso, absorver aquilo que é bom pra gente, né? Aquilo que realmente está na palavra, não que seja só bom, mas que está com base bíblica, porque isso é o mais importante. Tem muitos líderes religiosos aí que pregam o evangelho distorcido, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acredita e em quem a gente acredita. Né? Hoje eu vejo, eu acho linda a nossa igreja, a Igreja Evangélica da Família aí, fazendo cultos e ministra sim a palavra escrita, né? A Bíblia, e eu acho isso muito lindo, porque é muito difícil. Tem muitos lugares por aí que não prega exatamente a palavra escrita, lê a palavra, mas meio que distorce o evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que realmente a gente escuta e o que a gente absorve, o que a gente guarda pra gente, né? Tem base bíblica? Tá na Bíblia? Me mostra onde tá, porque eu quero acreditar no que está escrito ali. Foi o que Lutero fez e era o que Paulo estava exortando o povo, a acreditar no evangelho verdadeiro. Isso é muito lindo e eu vou continuar aí na hashtag mergulhando com jovens porque está sendo muito bom para mim. Deus abençoe, viu?